Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntas, para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. 33ª semana do tempo comum, e a gente saúda você de perto e de longe, de outros estados, de outros países, que continuam refletindo com a gente. É uma reflexão do Movimento de Trabalhadores Cristãos, no Regional Nordeste 2. É um pequeno momento onde a gente reflete o Evangelho junto à nossa vida, à nossa militância e à nossa caminhada. Por isso a gente acha que é interessante chegar a mais pessoas. Então curta, compartilhe. Muitas e muitos visualizam o vídeo, assistem, mas não curtem e não compartilham. É bom a gente fazer esse gesto para chegar a mais pessoas. 33ª semana do tempo comum. Esse tempo do discipulado e da missão que está se concluindo para a gente chegar num novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Chegando próximo disso, o texto bíblico de hoje, a leitura do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 19. Estando alguns a falar sobre o templo, dizendo que estava adornado de belas pedras e de ofertas votivas, Jesus disse: todas essas coisas que vedes, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Interrogaram-no dizendo: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que estão para acontecer? Ele disse: tende cuidado em não vos deixardes desencaminhar, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É necessário que essas coisas sucedam primeiro, mas não é logo o fim. Depois disse-lhes: levantar-se-á povo contra povo, reino contra reino. Haverá grandes terremotos e em vários lugares fomes e epidemias. Haverá fenômenos terríficos e no céu haverá grandes sinais. Antes dessas coisas todas, deitar-vos-ão as mãos e perseguir-vos-ão, entregando-vos nas sinagogas e nas prisões. Sereis conduzidos perante reis e governadores por causa de meu nome. Ser-vos-á dada a oportunidade de dar testemunho. Ponde, pois, no vosso coração, que não vos preocupeis com a vossa defesa. Pois eu vos darei boca e sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os vossos adversários. Sereis traídos até pelos pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. Pela vossa constância, pela vossa fidelidade, ganhareis as vossas vidas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, minha gente, esse é o texto bíblico deste domingo. Finalizando já esse tempo comum, né?
Na próxima semana, a gente já celebrará a festa de Cristo Rei do Universo, espécie de fechamento desse ano litúrgico, de início do próximo. Chegando perto do fim do ano litúrgico, a gente escuta um texto escatológico, ou para muitas pessoas um texto apocalíptico. Esses termos, escato, fim, apocalipse, revelação, manifestação, ele vem sendo usado há décadas de uma maneira muito ruim, muito nociva, usada para servir de manipulação, de susto, de aviso temerário, de anúncio não da graça, mas da desgraça. Enquanto há uma mensagem muito, muito bonita, muito significativa nos autores dos textos apocalípticos. É de apresentar o fim, mas não o fim como término de tudo, o fim como finalidade. E a partir disso usar alegorias para que se revele, para que se entenda isso. Então, na verdade, o texto escatológico ou apocalíptico é uma mensagem de esperança para a gente. Porque é onde se reconhece o fim, a finalidade das coisas. Agora, isso exige da gente aquilo que está na última frase desse evangelho. A fidelidade. A mesma fidelidade do projeto de Jesus. Domingo passado, a gente refletia a partir da solenidade da Basílica do Latrão. Todo o cuidado que Jesus tem, o zelo pelo templo, pelo espaço de culto, de vivência comunitária, a ponto de que a gente deve também ter esse zelo com o nosso templo e com o templo de todo aquele e aquela da classe trabalhadora, para que não seja explorado, para que não seja alienado, para que não tenha sua fé violentada. Jesus vai num caminho que de cara a gente pode pensar que é diferente. Senhora, ele foi tão zeloso com esse templo, e na segunda conversa, no domingo seguinte, ele está dizendo: não vai sobrar pedra sobre pedra. Jesus está falando da finalidade. Jesus já está triste com tudo aquilo. Nesse evangelho de Lucas, anterior a isso, ele está olhando de maneira triste para aquela viúva que aquilo que tinha deu, e simplesmente fica olhando pessoas que vão para o processo de peregrinação. Ele está na semana da Páscoa, na semana das festividades do templo. Certamente tinha gente ali que foi a primeira vez, enfim, e olhando para aquela beleza. Evidentemente, qualquer um de nós, chegando a qualquer basílica ou catedral histórica de algum lugar, católico ou não, vamos visitar e contemplar aquela beleza. Jesus está incomodado com tudo aquilo, né? O pessoal olhando para aquelas pedras preciosas e para os objetos votivos, e está entendendo que aquilo ali não corresponde mais àquilo que é o genuíno da fé, e diz: olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Jesus não está falando que vai ter um fim, vai se acabar, mas sim sobre o fim, sobre a finalidade disso. Aquilo que não tem finalidade vai acabar. Aquilo que não tem fim para o reino de Deus, para a construção desse reino, do que é que vai servir? E perguntam: mestre, quando é que vai ser isso? Qual é o sinal que o senhor dá? Não está na pauta de Jesus ficar dizendo data, criando esse sensacionalismo. Mas sim, Jesus diz para que a gente tenha cuidado. Quando as finalidades
quando aquilo que é a meta vier, estiver posta, que a gente tenha cuidado. Tenha cuidado com a falsidade dos que usam o templo. Que a gente tenha cuidado com quem diz, sou eu. Ou quem fica dizendo, o reino está próximo. Que a gente tenha cuidado com quem fica gritando, Jesus está voltando, para criar uma histeria coletiva a partir de suas pautas. E aí Jesus está voltando, então converta-se. Que você que é gay, lésbica, trans, você tem que ir para a cura gay. Que Jesus está voltando. Se você tiver desse jeito, você vai pro inferno. Para você que é de terreiro, Jesus está voltando. Se você continuar aí, você vai pro inferno. Então, muito cuidado com quem vem depois, diante da suntuosidade do templo, dizer sou eu, ou está próximo. E a partir da sua tradição, dizer quem está salvo e quem não está salvo. É preciso ter cuidado com isso. Quando ouvirdes falar em guerras, revoltas, não vos alarmeis. É necessário que essas coisas sucedam primeiro, mas não é logo o fim. Ora, mais uma vez o risco da gente olhar para isso com os olhos dos fundamentalistas, que usam textos escatológicos para pregar não a graça de Deus, não a esperança, mas a desgraça. Não o fim enquanto finalidade, mas o fim enquanto término de tudo. Veja, é necessário que aconteçam conflitos, porque na hora que a finalidade do reino de Deus ela é revelada, quando a gente se mantém fiel a isso, a gente enfrenta conflitos. Quando a gente assume posição, a gente enfrenta conflitos. E os conflitos ocorrerão dentro de todo o processo histórico, seja nos primeiros cristãos, seja no nosso país, junto aos lutadores, às lutadoras contra o processo de ditadura que a gente viveu. E isso gera martírio, isso gera testemunho. O termo testemunho, né, a tradução deles é o seguinte, o nome testemunho era, para usar o termo testemunho, era usado o nome martírio, porque testemunhar é levar as últimas consequências à boa nova, é ser fiel a ela. Isso gerava, e até hoje gera em muitos lugares, morte. Mas é preciso assumir posição. E nessa posição, os conflitos, eles são postos porque a gente toca em situações muito, muito difíceis. A ponto de que Jesus elenca três instituições importantíssimas que se mexem, que são provocadas quando a gente assume lado, quando a gente toma posição. A igreja, o templo, a política e a família. Ele cita aqui: sereis traídos até pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Fala do templo, fala da política, fala desses conflitos. Vão levar vocês para as sinagogas. Serão conduzidos diante de reis e governadores. Interessante Jesus citar essas três instituições: igreja, política e família. Porque neste momento, aliás, historicamente são as três mais violentadas, assediadas por aquelas pessoas que manipulam essas três instituições para manipular a classe trabalhadora. E ao mesmo tempo é dessas três instituições, muitas vezes, de onde parte todo o fundamentalismo que não quer deixar o reino de Deus aparecer. E diante dessas situações, a gente fechando esse tempo comum, o tempo do discipulado e da missão, é essa mensagem que a gente recebe. Ora, durante esse tempo todo a gente fez uma catequese com Jesus. Ele vai caminhando por todas as periferias do mundo para chegar ao centro do poder,
e fazer a denúncia e o anúncio em Jerusalém. No meio do caminho, Jesus cura, ensina, reclama, critica, adverte, mas vai formando os seus, vai formando o seu discipulado, vai dizendo a gente sobre fidelidade ao reino, sobre construção do reino, sobre oração, sobre a vida orante, sobre a prática da justiça, sobre como devemos nos organizar. E agora, praticamente no último domingo do tempo comum, ele diz: toda essa formação, ela leva a gente agora a ter clareza, ter consciência de que lado a gente está. Agora, ter clareza e consciência de que lado a gente está é ter clareza e consciência de que outras pessoas, outros grupos estão do outro lado. E a gente não pode dizer sim a esses grupos apenas para não gerar conflitos. E aí a gente foi criando uma ideia de falso pacifismo, onde o religioso, onde a religiosa, onde o cristão, a cristã, o leigo, leiga, inserido, são promotores de uma paz que não mexe com as estruturas. São construtores de uma paz que amansa os trabalhadores e as trabalhadoras. Não vos preocupeis com isso, não. A recompensa vai vir no céu. Continue trabalhando em escala 6x1. Não esqueça esse negócio de greve. Mas o seu dinheiro não dá para cuidar dos seus filhos. Mas é esse salário mesmo. Deixe, que é no céu que a recompensa virá. Esse tipo de pacifismo que amansa um lado enquanto o outro explora, não está registrado aqui nesse texto bíblico. O que está sendo dito aqui é que no fim das coisas, a gente vai estar diante de conflitos. A gente vai estar diante de palavras, de ideias que são nocivas à construção do reino de Deus, porque são nocivas à classe trabalhadora. Aí Jesus diz o quê? E aí vocês terão a oportunidade de dar testemunho. Olha, ser-vos-á dada a oportunidade de dar testemunho. Ponde, pois, no vosso coração que não vos preocupeis com a vossa defesa, pois eu vos darei boca e sabedoria, a que não conseguirão resistir. Ninguém vai resistir ou contradizer. Aquilo que é reino de Deus é tão forte, pulsa tanto na vida da gente, vou usar um termo que muitas vezes a gente usa, é tão cheio de potência na nossa vida, que não tem como o outro reagir a isso. Por isso é que você vê esse congresso que a gente tem, sem saber falar diante dos parlamentares verdadeiramente cristãos, quando se opõem a uma luta bélica, a uma comemoração de tantos jovens mortos. Porque não há como contradizer, não há como opor. Porque a boa nova é clara, é direta. E nestes momentos de conflito, a gente não é chamado a se calar, ou a gente não é convidado a criar uma paz que não move ninguém. O texto diz: neste momento é dada a oportunidade de vocês testemunharem. É importante que a gente testemunhe nesses momentos. E é importante para isso ter a consciência de que o nosso testemunho é o testemunho cristão, é o testemunho de fidelidade a Jesus Cristo e fidelidade à classe trabalhadora. Essa é a nossa principal meta. Esse é o lema nosso do movimento de trabalhadores cristãos. Fidelidade a Jesus Cristo e fidelidade à classe trabalhadora. Então, fora disso, a gente tem que testemunhar. Passou disso, não é o nosso caminho. E isso mesmo quando pessoas que se dizem de nosso campo político, de nossa pastoral, elas pensam de outra forma. Eu não vou fazer uma denúncia ao prefeito sobre o prefeito A ou o prefeito B, porque ele é de centro-esquerda. Não. Tem gente que está ali
como esses falsos profetas que dizem sou eu, ou o reino está próximo, mas não estão ligados ao projeto de Jesus. Então, quando você vê, por exemplo, aqui no nosso estado, prefeitos como o de Recife, de São Lourenço da Mata, que se dizem de centro-esquerda, se dizem de um projeto político ligados à classe trabalhadora, mas são verdadeiros exploradores dos professores e professoras, dos servidores, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Gente que quer vender até as nossas praças e nossos bairros. Gente que quer vender aquilo que é direito dos professores para bancos, como no caso dos precatórios. Gente que faz de tudo para posar de aliado de um projeto político popular, mas explora trabalhadores e trabalhadoras. A gente não pode simplesmente calar e dizer, não, eles são do nosso campo, eles apoiam o presidente, apoiam isso, aquilo. Não é sobre isso. É sobre a definição do nosso lado. A finalidade, ou seja, o texto bíblico, quando nos apresenta o fim, ele está querendo dizer, certo, para que fim você veio? Qual é a finalidade dessa tua inclusão, inserção no projeto do reino de Deus? É denunciar aquilo que é falta de fidelidade a Jesus Cristo e falta de fidelidade à classe trabalhadora. Então, fora disso, é momento de fazer a denúncia. Olha, algumas pessoas até achavam que eu estava pegando pesado, porque nesse momento em que aqui em Recife, nós, metroviários e metroviárias, estamos lutando pela não privatização do transporte público. A gente está lutando para que o metrô do nosso estado não seja privatizado. A gente vê figuras do campo de esquerda, como o ministro da Casa Civil e outros, defendendo privatização de serviço público. E até agora, o presidente Lula calado. Não dá uma palavra sobre isso, mesmo tendo sido promessa de campanha de que não iria privatizar. Esse tipo de dilema, ele é apresentado a gente para que a gente tenha a oportunidade de dar o testemunho. Não é hora, por exemplo, de dizer, mesmo com vários ataques do fascismo, a gente não pode simplesmente dizer, não é hora de falar do presidente, do governo federal. Não, é hora de denunciar tudo que for traição à classe trabalhadora. É hora de exercer a fidelidade a Jesus Cristo e fidelidade à classe trabalhadora. Mesmo que isso venha de campos políticos e pastorais próximos a nós. Vai ser dada a oportunidade de dar testemunho. E não vos preocupeis, porque não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Pela vossa constância, ganhareis as vossas vidas. É o próprio Jesus presente na história, ajudando a gente a seguir na fidelidade. Então, é isso. A gente encerra esse tempo comum, depois de toda a catequese que Jesus fez, dizendo, é importante a fidelidade, é importante a constância. Deem testemunho constante. Mesmo quando as coisas ruins acontecem de pessoas ou de grupos próximos ao nosso campo. É preciso denunciar, é preciso pressionar. Principalmente enquanto classe trabalhadora. Porque enquanto a gente não pressiona, achando que não é salutar fazer isso, achando que pode jogar contra, o outro lado, o lado dos patrões, o lado dos lobistas, continua pressionando. Enquanto muitos setores dos governos não nos recebem, não recebem os sindicatos, o povo, os movimentos, todo dia recebem empresários, lobistas, banqueiros. Todo dia as portas estão abertas para estas pessoas. Então é preciso que a gente mantenha a nossa fidelidade e pressione.
Que a gente não perca a oportunidade de dar testemunho apenas porque foi o fulano de tal que historicamente está ligado a gente, quem fez. E aí não é bom a gente se indispor. Não. O texto bíblico anima a gente a, nos momentos de conflito, de crise, dar testemunho. Nos momentos onde a finalidade é posta em xeque, a gente poder dizer de que fidelidade a gente é feito, de que projeto de Deus a gente está inserido, de que espiritualidade a gente é feito, como a gente pode seguir nisso. A partir do próximo domingo a gente segue com outras reflexões para construir esse caminho bonito que a gente chama de advento. Mas é bom a gente, no decorrer da nossa semana, a gente fazer essa reflexão no movimento, no sindicato, no partido, na pastoral. Como é que os grupos e pessoas que estão ligadas ao nosso projeto para a classe trabalhadora, como é que essas pessoas estão agindo? E nessas situações de conflito, elas estão dando testemunho, a gente está dando testemunho diante de uma COP30, diante de vários discursos que parecem ser próximos de nós, mas são discursos que atingem os povos indígenas. Qual é o testemunho que a gente quer dar? É de dizer, não, está tudo bem, a COP é um verdadeiro sucesso. Como é que a gente quer apresentar a nossa fidelidade a Jesus Cristo e à classe trabalhadora? Essa é a reflexão dessa semana. Eu concluo a nossa reflexão com uma oração. Meu Senhor e meu Deus, é do cristianismo. Meu Senhor e meu Deus, arranca de mim tudo o que impede de ir a ti. Meu Senhor e meu Deus, dá-me tudo o que me impulsiona para ti. Meu Senhor e meu Deus, toma de mim e dá-me tudo como próprio teu. Uma boa semana para todos nós, para todos e todas, que a gente siga nessa reflexão que é muito séria, que é muito conflitiva, porque ela impele, ela provoca a gente a tomar lado, a ter lado, a não ter duas conversas, a ter lado. O lado da fidelidade a Jesus Cristo e a classe trabalhadora. Uma boa semana a todos e todas. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.